Capítulo 10 de Daniel. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira, mas o tempo fixado era longo, e ele compreendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Não comi alimento desejável, nem entraram carne nem vinho na minha boca, nem com unguento me ungi, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês estava eu à beira do grande rio Idequel. E levantando os meus olhos, olhei, e eis um homem vestido de linho e os seus lombos cobertos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como a pedra de berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés reluziam como bronze polido, e o som das suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão, e não a viram os homens que estavam comigo. Contudo, se apoderou deles um grande temor, e fugiram e se esconderam. Assim então fui deixado só, e contemplei esta grande visão, e não ficou força alguma em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que te falarei, e te levanta sobre os teus pés, porque a ti sou enviado agora. E estando ele a falar isso comigo, eu estava tremendo. E então me disse: Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a entender, a te humilhar na presença do teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu contra mim por 21 dias. E eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio para me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E estando ele a falar comigo essas palavras, voltei os meus olhos para a terra e emudeci. E eis que alguém, semelhante aos filhos dos homens, me tocou nos lábios. Então abri a minha boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram dores sobre mim, e não me ficou força alguma. Como, pois, poderá o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E aquele que tinha a semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou, e me disse: Homem muito amado, não temas, paz seja contigo. Tem bom ânimo, sim, anima-te. E falando ele comigo, recuperei o meu vigor e disse: Fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. E ele disse: Sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tenho que voltar a pelejar contra o príncipe da Pérsia, e ao terminar com ele, o príncipe da Grécia virá. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade. E não há ninguém que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. O capítulo 10 de Daniel vai falar sobre a visão e o efeito da visão sobre Daniel.
Daniel escreveu essas palavras de tudo o que ele viu para que nós hoje pudéssemos nos alimentar dessa palavra e entender que as coisas que acontecem são todas sob o controle de Deus. Muitas vezes nós tememos, muitas vezes nós não entendemos, mas o Senhor é aquele que quer nos anunciar a verdade. A visão de Daniel foi totalmente espiritual, porque os anjos que guerreiam no mundo espiritual, eles não podem ser percebidos aos olhos naturais, mas somente aos olhos espirituais. E quando ele encontra essa palavra de verdade sobre Gabriel, sobre Miguel, que são os príncipes que guerreiam nos impérios celestiais. E os príncipes que são anjos de poderes sobre a Pérsia, sobre a Grécia, guerreiam para que as escrituras não sejam pronunciadas, para que a verdade não venha chegar nos ouvidos daqueles que necessitam ouvir a verdade. E o que nós precisamos é entender a escritura da verdade, porque muitos falsos profetas já se levantaram. Muitos estão pregando palavras contrárias à palavra de Deus. Mas nós precisamos estar atentos a cada dia, porque a palavra da verdade, ela confronta as nossas vidas. A palavra da verdade vai dizer para nós jejuarmos e matarmos a nossa vontade carnal. A palavra da verdade vai dizer que nós devemos sim orar 3 vezes ao dia, assim como fez Daniel, para que possamos ter discernimento espiritual. A palavra vai dizer para nos afastarmos de amizades impuras. A palavra vai dizer que nós precisamos acreditar e confiar que Deus nos livrará, independente das circunstâncias que nos colocam. A palavra vai dizer que todos os invejosos serão derrubados, serão destruídos. E é nessa palavra que nós devemos confiar, porque a palavra de Deus, ela é força, ela é ânimo, ela é verdade. Daniel fala que ele estava totalmente fraco, mas o Senhor o fortaleceu. E é na nossa fraqueza que nós somos fortes em Deus, que Deus nos fortalece. Porque quando nós estamos fracos na nossa carne, o nosso espírito se fortalece. Que nós possamos aprender com Daniel a fazer a vontade de Deus e a entender as visões e tudo o que está acontecendo, porque sabemos que o Senhor, Ele batalha por nós. O Senhor, Ele nos fortalece, Ele nos edifica, Ele nos constrói, Ele nos dá ânimo e vigor para continuarmos. Que essa palavra seja edificada na sua vida, que possa produzir grandes frutos e que você receba essa palavra no seu coração. E o versículo que eu deixo para você é este: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.